paciente, misericordioso e muito bondoso é o Senhor. Paciente, misericordioso e muito bondoso é o Senhor.
Bom dia a todos. Bom dia. O santo sacrifício da missa é oferecido nas seguintes intenções: pela recuperação da saúde de Rosilene Ferreira da Silva Lourenço e de Marcos Damásio, por nossos irmãos falecidos Juliano Soares da Silva, Camilo Alves Olivaro, 3 meses de falecimento. Senhor, escuta as preces do servo teu, do povo teu, eleito e bem amado. Dá paz aos que em ti creem e verdadeiros teus mensageiros se achem comprovados. Quem confia no Senhor é qual monte de Sião, não tem medo, não se abala, está bem firme no seu chão. Senhor, escuta as preces do servo teu, do povo teu, eleito e bem amado. Dá paz aos que em ti creem e verdadeiros teus mensageiros se achem comprovados. Bom dia a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, o amor do Pai, que nos chamou à vida, e o Espírito Santo, que nos converte, nos santifica, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Pela participação nesta celebração eucarística, somos convidados a rever nossas relações, na busca de uma vida mais autêntica, baseada no perdão e na misericórdia. A prática do perdão, entretanto, não é tão fácil, pois exige humildade e despojamento da arrogância. O amor ao próximo tem no perdão a sua expressão mais nobre. Trazemos para nossa celebração todos os irmãos e irmãs dizimistas, que mesmo neste tempo de pandemia, com amor, fidelidade e generosidade, têm garantido a sustentação da missão evangelizadora em nossa comunidade. Queridos irmãos e irmãs, a nossa liturgia, neste 24º domingo do tempo comum, ela nos convida à reflexão acerca da realidade do perdão. Nós sabemos que o perdão, ele é a mais rica expressão do nosso amor. Nós sabemos que quando nós não perdoamos os nossos semelhantes, nós ficamos presos ao passado, ficamos presos naquele fato acontecido. Ao passo que o perdão nos liberta tanto do ocorrido, como também nos liberta daquela pessoa que nos machucou, que nos feriu. Nós sabemos que a falta de perdão, ela tira a nossa paz, ao passo que o perdão nos traz paz. Por isso, no início da nossa celebração, façamos o nosso exame de consciência e peçamos perdão pelos nossos pecados. A nossa liturgia nos ensina, se queremos receber o perdão de Deus, sejamos também capazes de perdoar os nossos semelhantes de coração. Façamos o nosso exame de consciência
e cantemos a misericórdia do Senhor. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E celebrando a nossa Páscoa semanal, nosso encontro com o ressuscitado, que hoje nos convida à generosidade do perdão, o glorifiquemos com o nosso hino de louvor, conforme item 4 do nosso folheto. As mulheres rezam o item número 1, os homens o número 2. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, Nós os louvamos, nós os bendizemos. nós vos adoramos, nós os glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha neste momento pelas nossas mídias sociais, você que celebra conosco presencialmente, coloque no silêncio do seu coração a sua prece, a sua intenção, o seu agradecimento para a Santa Missa de hoje. Rezemos de maneira especial pelo fim dessa pandemia e rezemos ao Senhor nosso Deus para que nos conceda a graça da chuva, para que possa renovar a nossa terra e garantir a nossa subsistência. Nós que temos acompanhado tantas queimadas no nosso Brasil, em diferentes lugares, também as queimadas nos Estados Unidos, queimada no Pantanal, queimada nas estradas. Nós sabemos da importância da água para todos nós, a água que é fonte de vida. E ao mesmo tempo que sabemos da importância da água, a importância das chuvas, sabemos também a importância de cuidar da natureza e de tratá-la com respeito, para que ela não nos responda com agressividade. Nós estamos sofrendo
as consequências do egoísmo humano, que não retirou da natureza somente o necessário, mas que a utilizou como fonte de exploração, que a utilizou como fonte de enriquecimento, como fruto da ganância. E hoje sofremos todas as consequências do clima, todas as consequências do aquecimento global. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que as futuras gerações tenham uma consciência melhor do que a nossa nesse sentido. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Eclesiástico. O rancor e a raiva são coisas detestáveis, até o pecador procura dominá-las. Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Se ele, que é um mortal, guarda rancor, quem é que vai alcançar o perdão para os seus pecados? Lembra-te do teu fim e deixe de odiar. Pensa na destruição e na morte, e persevera nos mandamentos. Pensa nos mandamentos e não guardes rancor ao teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo e não leves em conta a falta alheia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso, pois Ele perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exige nossas faltas, nem nos põe em proporção às nossas culpas. O Senhor é bondoso,
Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, ninguém dentre nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isso, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu vos dou este novo mandamento, nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia.
Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 24º domingo do tempo comum e a nossa liturgia, ela apresenta-nos como tema a misericórdia de Deus. Nós sabemos que a misericórdia de Deus para com cada um de nós, ela é imensa. Ela é uma fonte inesgotável. E nesse sentido nós temos que louvar e agradecer muito o Senhor nosso Deus. Porque na nossa vida, por mais que nós possamos nos esforçar em crescer em nosso processo de santidade, por mais que nós procuremos nos tornar pessoas melhores, mais humanas, compreensivas, solidárias ao longo da nossa vida, sempre que nós fazemos uma avaliação sincera de nós mesmos, nós percebemos dentro de nós ainda tantos pecados, tantas limitações, fraquezas e imperfeições. Ah de nós se não fosse a misericórdia de Deus, que não nos trata como exige as nossas faltas, mas que a nós se revela como sendo paciência, bondade e perdão. Inclusive o pessoal cantou no início da nossa celebração, depois poderíamos terminar a nossa homilia repetindo esse refrão meditativo que há muitos anos eu tive a alegria de compor por ocasião do Ano Santo da Misericórdia. Muitos se lembram que nós vivenciamos na igreja o Ano Santo da Misericórdia. E a nossa liturgia vem nos lembrar justamente essa necessidade da misericórdia, que se traduz na vivência do perdão. Se nós queremos tanto sempre contar com a compreensão, com a paciência, com a misericórdia, com o perdão de Deus na nossa vida, que nós então também sejamos pacientes, misericordiosos, bondosos, compreensivos com os nossos irmãos e irmãs. É isso que a nossa liturgia vem nos ensinar. Quando nós olhamos, por exemplo, para a nossa primeira leitura do livro do Eclesiástico, o autor sagrado começa nos dizendo: o rancor e a raiva são coisas detestáveis. Até a pessoa mais pecadora procura dominá-los. E a leitura, ela vai desenvolver todo um pensamento para nos dizer: se nós queremos que Deus nos perdoe, então também tenhamos um coração misericordioso. E não cultivemos a mágoa, não cultivemos o rancor,
não cultivemos a raiva em nossos corações. Se queremos que Deus nos perdoe, perdoemos os nossos semelhantes de coração. E ainda a leitura vai dizer mais. E perdoemos sempre porque o nosso fim, a nossa destruição neste mundo é algo certo. Nós caminhamos para a morte. E uma vez que nós iremos morrer, por que ficar perdendo tempo cultivando sentimento ruim dentro da gente? Aproveitemos o tempo que Deus nos concede neste mundo, nesta vida, para ficarmos fiéis na observância de seus mandamentos. Quando nós olhamos para o nosso Evangelho, o Evangelho de hoje começa nos dizendo que Jesus estava reunido com os seus discípulos e que Pedro fez uma pergunta para Jesus e com certeza Pedro esperava receber, quem sabe, até mesmo um elogio do Senhor, mas mais uma vez ele não passou no teste com Jesus. Há poucos dias Jesus havia chamado a sua atenção quando Jesus estava falando do mistério da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição, e Pedro então tentou tirar Jesus de ideia acerca do mistério da sua morte, e Jesus lhe disse: afasta-te de mim, Satanás, porque você não pensa segundo os critérios de Deus, mas você está se deixando levar pela lógica do mundo. E hoje novamente Pedro não passa no teste. Os rabinos da época, eles ensinavam: se uma pessoa pecar contra você, você deve oferecer a chance do perdão a ela por 3 vezes. Então veja bem, se os rabinos ensinavam que a pessoa deveria ser perdoada somente por 3 vezes, então Pedro elaborou a pergunta e falou para Jesus: Senhor, se o meu irmão pecar contra mim, eu devo perdoá-lo até por 7 vezes? Pedro aumentou mais 3, ele duplicou e ainda acrescentou mais 1, dando 7. O 7, que dentro da Bíblia é sempre um número redondo, significa a perfeição. Então, se o meu irmão pecar contra mim, Senhor, eu devo perdoá-lo até por 7 vezes? Quem sabe ele não esperava ganhar um elogio de Jesus, mas Jesus vai muito além na resposta a Pedro, para nos ensinar que para a misericórdia e para o perdão não existe limites, e que nós devemos perdoar sempre, quantas vezes forem necessárias. Jesus responde: Pedro, eu não te digo somente 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, infinitamente, sempre, abundantemente, não tem limites para o perdão. Veja bem que não é fácil colocar em prática isso que Jesus está nos ensinando, porque às vezes a nossa paciência é muito curta, chega uma hora que nós damos um basta, mas Jesus nos diz: não, perdoe sempre, 70 vezes 7, infinitamente. E aí ele vai contar uma parábola. Essa era sempre uma pedagogia que Jesus encontrava, de modo que ele levasse as pessoas a fazerem uma boa reflexão, levasse as pessoas a pensarem. E ele então vai nos contar a história de um patrão que nesta parábola representa o próprio Deus, que resolveu acertar as contas com os seus empregados e trouxeram à sua presença um empregado que lhe devia uma grande fortuna. E num primeiro momento esse patrão então pensou em punir esse empregado, já visto que ele não tinha como pagá-lo.
e pediu que esse empregado fosse vendido como escravo, juntamente com os seus bens e a sua família. Mas este empregado se colocou de joelhos diante desse patrão, assim como nós estamos todos de joelhos diante de Deus por causa de nossos pecados e por causa de nossas fraquezas e imperfeições. E aquele patrão, então, diante da atitude daquele funcionário seu, então se encheu de misericórdia e perdoou toda a sua dívida. Ele recebeu o perdão. Mas ao sair dali, ele não distribuiu aquele perdão que ele havia recebido, mas tratou de maneira carrasca um companheiro, um semelhante seu, que lhe devia apenas 100 moedas. Fez pressão, intimidou aquele companheiro, pediu que ele fosse jogado na prisão até que ele pagasse o último centavo. E aí os empregados, então, sabendo disso, os outros companheiros informaram ao patrão o acontecido, que por sua vez mudou a sentença e lhe disse: eu te perdoei toda a dívida, já que você não fez o mesmo com o seu companheiro que lhe devia muito menos, pois agora eu volto atrás e você vai ser jogado na cadeia e lá você vai ficar até que você me pague o último centavo. Eu penso que ele ficou na cadeia por muito tempo, por o resto da vida, quem sabe, porque quem está preso, como que vai conseguir pagar? Muito difícil, né? E tudo isso para nos dizer, se nós queremos na nossa vida o perdão e a misericórdia de Deus, se nós queremos que Deus seja compreensivo, paciente, compassivo, benevolente para conosco, sejamos também pacientes, compreensivos, benevolentes com os nossos irmãos e irmãs. Perdoemos os nossos semelhantes. É o que nós rezamos na oração do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, na medida em que nós perdoamos a quem nos ofendeu. Perdoai os nossos devedores, assim como nós, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Enquanto nós não perdoamos o nosso semelhante, nós estamos em dívida diante de Deus e diante das pessoas. Por isso, perdoar é sempre a maneira mais inteligente para que nós possamos ter paz e para que nós possamos, então, nos sentir libertos diante de Deus, diante do fato acontecido e diante daquela pessoa que nos machucou. É preciso perdoar sempre. É isso que a nossa liturgia está nos ensinando. Depois, quando nós olhamos para a nossa segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, para que nós possamos entender o seu contexto, nós temos que pensar um pouco nessa comunidade. E a comunidade dos romanos, ela era formada por fiéis vindos de diferentes regiões, diferentes lugares. E essas pessoas que chegavam, é claro, elas possuíam também diferentes costumes, diferentes culturas. E essas diferenças, num primeiro momento, elas acabavam machucando a unidade da comunidade. E diante das diferenças dentro da comunidade, cada um preferia se isolar. As pessoas começavam a viver de maneira individual. E aí São Paulo vai lembrar a comunidade dizendo: a nossa vida não é para ser vivida de maneira egoísta. Se nós vivemos, é para Cristo que vivemos, é para o Senhor que vivemos,
E se nós morremos, é para o Senhor que nós morremos. Em outras palavras, São Paulo está dizendo: a nossa vida pertence a Deus. Nós somos todos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, vivamos como irmãos. Façamos da nossa vida um grande ofertório a Deus, nos comprometendo com o serviço dos irmãos, nos comprometendo com a convivência em comunidade. A nossa vida é para ser ofertada, é para ser repartida, é para ser colocada em comum, não é para ser vivida de maneira egoísta. E olha que essa leitura é muito atual no mundo de hoje, numa sociedade que tende ao isolamento, ao individualismo, ao egoísmo, cada um pensando em si e Deus por todos. De repente nós nos deparamos, encontramos uma leitura que nos fala: não seja egoísta não, mas vive em comunidade, ame os irmãos de comunidade, esteja em paz com esses irmãos, sirva esses irmãos, porque se você assim agir, você terá cada vez mais essa consciência que a sua vida não é para você, não é sua, mas ela pertence a Deus. Ela é dom de Deus, é graça, é presente de Deus. Então é tudo isso que nós estamos celebrando, queridos irmãos e irmãs, e que tomemos sempre essa consciência de viver a misericórdia, o perdão, o amor, de colocar a nossa vida e os dons que recebemos do Senhor a serviço da comunidade, a serviço de nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Paciente, misericordioso e muito bondoso é o Senhor. 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 Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos ao Senhor as nossas orações. A cada oração responderemos: Senhor, ensinai-nos a amar e perdoar. Senhor, ensinai-nos a amar e perdoar. Deus de misericórdia, vós que destes à Igreja
o sacramento da reconciliação, concedei-lhe ser sempre acolhedora e disposta a perdoar. Nós vos pedimos. Senhor, ensinai-nos a amar e perdoar. Deus de misericórdia, abençoai o Papa Francisco, nosso Bispo Moacir e nosso Padre José Eduardo, para que ao comunicarem o vosso perdão pelo sacramento da reconciliação, sejam sempre sinal de misericórdia e compaixão ao rebanho que lhes foi confiado. Nós vos pedimos. Senhor, ensinai-nos a amar e perdoar. Deus de misericórdia, inclinai vosso olhar bondoso sobre todos os irmãos e irmãs dizimistas de nossa comunidade, para que sejam cada vez mais fiéis e generosos na partilha do dízimo, e que nunca lhes faltem a graça da saúde e de todos os bens necessários à vida. Nós vos pedimos. Senhor, ensinai-nos a amar e perdoar. Deus de misericórdia, derramai vossa graça sobre todos nós que participamos dessa celebração, para que sejamos perseverantes na observância dos vossos mandamentos e perdoemos sempre aos nossos semelhantes de coração. Nós vos pedimos. Senhor, ensinai-nos a amar e perdoar. Deus de amor, libertai-nos desta pandemia que assola o Brasil e o mundo. Protegei e sustentai todos os profissionais da saúde e os que realizam os serviços essenciais. Iluminai os cientistas, curai os que foram contaminados, confortai as famílias enlutadas e concedei aos falecidos o descanso, a luz e a paz. Nós vos pedimos. Senhor, ensinai-nos a amar e perdoar. Deus de misericórdia, ensinai-nos a descobrir em vosso Filho a medida do vosso perdão. Ele que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós estamos também nesta Eucaristia rezando na intenção de todos os dizimistas da nossa comunidade. E nós queremos assim colocar de maneira especial no altar de Deus a vida, a família, o trabalho de cada irmão, de cada irmã dizimista. Graças a Deus, graças à fidelidade de todos os nossos dizimistas, mesmo neste tempo de dificuldades que nós atravessamos com a pandemia do coronavírus, nossa comunidade tem conseguido cumprir com a quitação de todas as suas despesas mensais. E nesse sentido nós louvamos a providência de Deus, que tem sempre despertado, tocado o coração de cada irmão da nossa comunidade, de cada dizimista da nossa paróquia. Então, nesse sentido, estendamos a nossa mão direita para o altar do Senhor, em forma de agradecimento, de compromisso, rezemos juntos. Recebei, Senhor, nosso dízimo. Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é uma simples contribuição, porque não precisais dela. Esta importância representa, Senhor, nosso reconhecimento, amor e participação na vida da comunidade, pois o que temos, recebemos de vós. Amém. Cantemos. As mesmas mãos que plantaram a semente aqui estão, o mesmo pão que a mulher preparou aqui está, o vinho novo que a uva sangrou jorrará no nosso altar. A liberdade haverá, a igualdade haverá,
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Sede propício, ó Deus, às nossas súplicas e acolhei com bondade as oferendas dos vossos servos e servas, para que aproveite a salvação de todos o que cada um trouxe em vossa honra, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Nós os agradecemos, Deus Pai Todo-Poderoso, e por causa de vossa ação no mundo, os louvamos pelo Senhor Jesus. No meio da humanidade dividida em contínua discórdia, sabemos por experiência que sempre levais as pessoas a procurar a reconciliação. Vosso Espírito Santo move os corações, de modo que os inimigos voltem à amizade, os adversários se deem as mãos e os povos procurem reencontrar a paz. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz. Sim, ó Pai, porque é obra vossa que a busca da paz vença os conflitos, que o perdão supere o ódio e a vingança dê lugar à reconciliação. Por tudo de bom que fazeis, Deus de misericórdia, não podemos deixar de vos louvar e agradecer. Unidos ao coro dos reconciliados, dizemos a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Deus de amor e de bondade, louvado sois em vosso Filho Jesus Cristo, que veio em vosso nome. Ele é a vossa palavra viva, que liberta e salva toda a humanidade. Ele é a mão que estendeis aos pecadores. Ele é o caminho pelo qual nos chega a vossa paz. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz. Deus nosso Pai, quando vos abandonamos, vós nos reconduzistes por vosso Filho, entregando-o à morte, para que voltássemos a vós e nos amássemos uns aos outros. Por isso celebramos a reconciliação que vosso Filho nos mereceu. Cumprindo o que ele nos mandou, vos pedimos: santificai por vosso Espírito estas oferendas. Antes de dar a vida para nos libertar, durante a ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai, todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Naquela mesma noite, tomou nas mãos o cálice e, proclamando a vossa misericórdia, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho nos deixou esta prova de amor. Celebrando a sua morte e ressurreição, nós vos damos aquilo que nos destes, o sacrifício da perfeita reconciliação. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Nós os pedimos, ó Pai, aceitai-nos também com vosso Filho, e nesta ceia, dai-nos o mesmo espírito de reconciliação e de paz. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Ele nos conserve em comunhão com o Papa Francisco e o nosso Bispo Moacir, com todos os bispos e o povo que conquistastes. Fazei de vossa Igreja sinal da unidade entre os seres humanos e instrumento da vossa paz. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Assim como aqui nos reunistes, ó Pai, à mesa do vosso Filho, em união com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e com todos os santos, reuni no mundo novo onde brilha a vossa paz, os homens e as mulheres de todas as classes e nações, de todas as raças e línguas, para a ceia da comunhão eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Cristo é o nosso amém. Cristo é o nosso amém. Amém, 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 amém. Cristo é o nosso amém. Cristo é o nosso amém. Amém, 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 amém. Antes de participar do banquete de Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai de segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, piedade
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, Senhor, vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Aqueles que forem comungar devem permanecer em pé, e na medida em que comungarem, por favor, se sentem para ajudarem os ministros a identificarem aqueles que ainda receberão a comunhão. Aqueles que não forem comungar já podem sentar-se. Ó meu Jesus, creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Te amo sobre todas as coisas e desejo receber-te em minha alma. Já que agora não posso fazê-lo sacramentalmente, vem ao menos espiritualmente a meu coração. Como se já o tivesse recebido, te abraço e me uno todo a ti. Não permitais, Senhor, que volte jamais a abandonar-te. Amém. Meu Pai não vai perdoar jamais, meu Pai não perdoa não. Se a seu irmão você negar o seu sincero perdão, se o coração você vai fechar e não perdoar o irmão, se o coração você vai fechar e não perdoar o irmão. Bendiz minha alma ao Senhor, seu nome seja louvado. Minha alma louva ao Senhor por tudo que me tem dado. Me cura as enfermidades e me perdoa os pecados. Meu Pai não vai perdoar jamais, meu Pai não perdoa não. Se a seu irmão você negar o seu sincero perdão, se o coração você vai fechar e não perdoar o irmão, se o coração você vai fechar e não perdoar o irmão, me tira da triste morte, me dá carinho e amor, com sua misericórdia, do abismo ele me tirou, e como se eu fosse águia, vem renovar o meu vigor. Meu Pai
Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia penetre todo o nosso ser, para que não sejamos movidos por nossos impulsos, mas pela graça do vosso sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar? Recordamos então os nossos horários de missa na paróquia, aos sábados às 19h30, aos domingos, 8h da manhã, na Capela Santa Inês, 9h30, aqui na Igreja Matriz Senhor Bom Jesus, esse horário. E depois, às 19h, novamente aqui na Igreja Matriz Senhor Bom Jesus. De terça-feira, às 19h30, missa na comunidade Nossa Senhora de Fátima. E na quarta-feira, às 19h30, missa na comunidade Sagrado Coração de Jesus. Lembramos que nós continuamos com o agendamento para as celebrações. Então, portanto, a partir de terça-feira, nós podemos ligar novamente na Secretaria Paroquial para agendar a nossa participação na missa. É muito importante, uma vez que reservamos a nossa participação na celebração, que nós estejamos presentes no dia. Muitos estão reservando a participação nas celebrações e não comparecem nos dias. Com isso, às vezes, nós tiramos a oportunidade de outra pessoa. Uma vez que eu reservo a participação na missa e me acontece algum imprevisto, na medida do possível eu preciso ligar na Secretaria Paroquial para então desmarcar a minha participação. Às vezes pode ter alguém esperando para participar da missa naquele horário. Nós também retomamos a celebração de batismos e o atendimento de confissões. Para que nós possamos participar das confissões, é preciso fazer o agendamento na Secretaria Paroquial durante a semana. Geralmente o padre tem atendido confissões no sábado de manhã, mas se houver necessidade durante a semana, nós faremos tais atendimentos também. Então, direção espiritual, confissões, orientações, podem ligar na secretaria e marcar aí os horários. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus de misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Amém. A falta de perdão nos aprisiona, tira a nossa paz. O perdão nos liberta do fato acontecido, daquele que nos machucou. O perdão nos traz paz, tendo sempre um coração bom, cheio de misericórdia, cheio de compaixão, perdoando os nossos semelhantes, assim como sempre queremos contar com o perdão de Deus. Vamos em paz e que o Senhor da vida, Deus de misericórdia, sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Agora que a missa termina,
nosso amor, pois Deus se faz comunicação.